E aí, meus amigos? Hoje nós vamos conversar com um grande amigo meu. Na verdade, todos os amigos que eu entrevisto são grandes, né? Grandes amigos. Por isso que eu gosto de entrevistá-los. E hoje o papo vai ser com o Edinho, outro grande cara. Tem uma formação no direito, mas é músico antes de mais nada, né? Dele ter essa formação, ele era músico. Continua sendo músico, um grande músico. Sou fã da voz dele. E só para avisar, eu fiz uma pequena porcaria ali na hora de fazer a nossa gravação. E eu gravei com a câmera invertida, então eu vou tapar a minha imagem ali, que não aparece, com a minha foto, tá? E aí a gente vai seguir o papo, vai ser muito gostoso. Grande Edinho, vamos lá. Gravando! Meu querido amigo Edinho, obrigado por ter aceito nosso encontro aqui via vídeo, né? E tava há muito tempo querendo falar contigo assim, cara. Tava morrendo de saudade de falar contigo, porque no teu perfil ali de rede social ali, tu não coloca tua fotinha, então a gente fica sentindo aquela necessidade de ver como é que tá o amigo de tantos anos, né? Bom, o que eu queria começar te perguntando, porque a gente não fala faz tempo assim sobre esses assuntos, volta e meia alguma coisa publicada nas redes sociais lá dos bons tempos, e aí a gente reverencia, né? Mas Sim. eu queria falar contigo mais para eu poder passar para os meus outros amigos os bons momentos que nós vivemos numa época em que nós tivemos o privilégio de viver aquele momento, né? E a prova de que é um privilégio que é porque hoje tem gente que nasceu em 2000, nasceu, sei lá, agora faz pouco tempo e adora as músicas daquela época, né? Antes de mais nada, eu já Uhum. fiz isso na apresentação, mas só para confirmar para os meus amigos, o Edinho é um amigo meu de muitos anos, que eu conheci por causa da mesma paixão, por causa da música, ele tendo o privilégio de ter nascido com um presente que acho que Deus te deu, que é a voz, né? Tu tem uma voz linda. E eu, porque, como eu não tive privilégio nenhum de nascer assim, eu pegava simplesmente e reproduzia as músicas tocando como DJ, né? Edinho, eu queria falar contigo assim, qual é o teu sentimento que tu tem por fazer parte daquela época dos anos 80? Éramos jovens e até meio adolescentes, né? Nos anos 80 e por que eu estou querendo saber de ti uma opinião? Porque tu me lembra muito um dos maiores compositores que já esteve aqui no Brasil. Sim, tu me lembra pela voz, né? Pela forma de cantar. Tu me lembra muito isso. E outra coisa que tu tem uma sensibilidade, outra coisa que eu gostava muito em ti, que tu tinha uma sensibilidade para descobrir excelentes novidades. Eu vou te contar uma coisa que tu não sabe. Vou te contar uma coisa agora que tu não sabe. E a partir daí eu quero que tu comece a falar. A primeira Uhum. vez que eu soube da existência da banda J Quest, não era nem J Quest ainda, ela se chamava J Quest. Quem me apresentou essa banda foi tu. Oh. Eu pude tocar ela no clube, lá no Aliança, nas outras festas, quase que em primeira mão, porque tu chegou para mim e disse, ó, escuta tal música, escuta tal banda. Aí fui atrás, já me apaixonei pela banda na hora. Tive o privilégio de conhecer a banda toda, porque trabalhei em televisão, Oh, né? que legal. E sim, trabalhei lá na RBS por mais de uma vez. Eles estiveram lá, é uma banda muito querida lá na RBS. Né? E Uhum. aí eu tive o privilégio de conhecer os caras pessoalmente, assim, né? E Rogério Flauzino é um bonachão, um cara gente fina. E quem me apresentou a banda foi tu. Então conta pra mim aí, como é que era a tua... Porque eu sei que antes de eu te conhecer, tu já tinha uma banda na cidade onde tu morava. Sim. Depois disso tu veio formar uma banda em Stay também. Conta pra mim, conta Uhum. pra nós, nossos amigos aí, a tua história um pouquinho, da música. Beleza. Então tá. Então, primeira coisa, uma boa tarde para ti, para todos os teus ouvintes, ou trintas. Não podia perder essa piada. Para todo o pessoal que vai te ver depois, que vai assistir essa gravação.
Pois é, cara, tu falou a palavra, usou a expressão privilégio. Eu acho que um primeiro privilégio foi ter nascido em 70. E depois, na sequência, ter uma irmã mais velha que escutava música e muito, e mais um vizinho também, que também escutava muita música. Né? E as rádios daquela época. Então, por exemplo, assim, enquanto a minha irmã mais nova, que é 6 anos mais nova que eu, escutou Balão Mágico, eu escutei Bee Gees, eu escutei Elvis Presley, Raul, tantos, até do cenário mais pop, vamos dizer assim, tanto lá fora quanto aqui no Brasil, que pode convir comigo que ainda assim são muito superiores ao que se tem hoje. Por exemplo, se tu disser assim, ó, vamos ouvir uma ou duas. Deu uma cortadinha na gravação. Bom, isso eu vou editar depois aí. Tô sem o Edinho parou. Não sei se ele tá me ouvindo. Caiu. Alguém entrou? Voltou? Ah, não, é aquela chamada de São Paulo, né? Para nos ajudar. Aquela coisa típica, né? Olha, o que eu já bloqueei, perdi a conta que eu já bloqueei de número. E não é só 011, não tem mais. Bom, voltando. Então tu pega aí, sei lá, até pega assim, ó, Vanderlei Cardoso, Luiz Airão, sabe? Tu pega Bee Gees, pega o Maurício Alberto. Deve ter entrado um 011 de novo. Vamos continuar a gravação, depois eu edito. Depois eu edito. Não. Agora é número. É que toca uns 4, 5 números e depois para. Né? Mas voltando. Então tu pega desde o pessoal mais bem conceituado, mais cult, como se diz, até os mais populares. Nós pegamos aí a década de 70 e de 80, coisa muito boa, né? Tu imagina assim aqui, hoje em dia tu vê uma gurizada aí, porque o The Wall, do Pink Floyd, porque o Roger Waters, não sei o que, bababá. Bom, graças a um presente aniversário que a minha irmã mais velha ganhou, eu conheci a música poucos meses depois, a música não, o álbum, né, do Pink Floyd, meses depois de ter sido lançado. Então tudo isso tem uma diferença muito grande, a gente ser criado, até a TV, né, aproveitando aqui que eu sempre falo, uns 4, 5, talvez até 6 anos que eu não assisto mais TV, não sei o que é TV, ainda lembro que existem os canais, lá é o nome deles, mas até lá na televisão mesmo, né, filmes do Elvis Presley na sessão das 2, porque começava às 2 da tarde, não era a sessão da tarde ainda, tudo isso aí vai juntando, tudo concorre para a formação, né, da nossa identidade musical, talvez, dizendo. Bom, aí depois da década de 80, houve um tempo que eu sempre brinco que eu fui um pouco infectado por um vírus pop, porque teve aquele boom do Michael Jackson, tinha a dança break, aquela coisa toda. E aí que eu fui, assim, atravessado, interrompido, derrubado por um maluco que eu sempre brinco que é meio xará meu, num disco do Michael Jackson. Traduzindo a situação, o negócio estava começando a bombar, eu já estava até dando uns passinhos, fazendo até aquele Moonwalker lá, e daqui a pouco numa música me entra um solo de guitarra assim, destruindo tudo. E era o Ed Van Halen. Aí eu voltei pro rock, né? Eu disse, não, lá é que é o meu lugar. Por mais que tenha o seu valor, né? Mas aí eu voltei a me identificar. E mais fortemente do que antes, inclusive. E ao longo de 83, 1984, nesse tempo aí, eu descobri o que acabou se tornando, assim, como é que eu vou dizer, a grande paixão, que é o rock mesmo, e inclusive puxando um pouquinho, né, ao contrário do que a gente escutava aí nessa nossa época de stay, mas, digamos assim, usando a linguagem dos anos 80, e de uma emissora de TV que tem um monte de pessoas inteligentes que inventam uns nomes bonitos para as coisas, dão um apelido para tudo, aqueles ignorantes lá. Então, digamos assim, eu virei metaleiro nos anos 80.
E aí isso tudo foi se somando, toda aquela carga lá mais antiga, foi juntando, foi juntando. Chegou no final da década de 80, eu e alguns amigos, a gente concluiu que não dava mais para só ouvir música, a gente tinha que fazer também. E aí foi o embrião, né? A gente começou a se descobrir, cada um fazia uma coisa e outra. Eu tenho um amigo que até hoje é baixista, e ele botou umas caixas de papelão em cima da cama, pegou uns cabinhos de vassoura, cortou em vários pedaços e prendeu umas lâminas de latinha, fez a bateria, largava em cima da cama, assim, ficava para ter um formato mais ou menos, ficava batucando. Eu arrumei um violão emprestado, e aí depois outros vieram também, e isso tudo acabou gerando a nossa primeira banda. E não diminuindo qualquer outro grupo que eu tenha feito parte, mas tu deve ter percebido que eu, de uma certa forma, cultuo o que eu chamo mais do que banda, foi uma instituição. Porque tu imagina que 4, depois mais adiante 5 meninos se juntam e criam uma empresa de entretenimento. Aquilo não foi uma banda. A gente só não tinha CNPJ, sabe? A gente tinha conta bancária, a gente tinha toda a estrutura, a gente fazia contrato, a gente fazia camiseta, cartaz, a gente ia atrás dos shows. Era uma coisa assim que hoje tá lá o Kiko Loureiro dando curso, ensinando os caras a fazer 30 e poucos anos depois. Então aí tu imagina assim, quando eu me dou conta assim, a gente fez aquilo, nossa, a gente era melhor do que muita banda no sentido estrutural que existe até hoje, porque tu vai ver esses artistas fazem sucesso hoje, se não tem empresário, não tem uma estrutura, os caras não são nada. Eles iam continuar tocando lá num boteco de cachaceiro o resto da vida. Se não aparecesse toda uma mídia por trás, não tivesse toda uma estrutura, mas bem capaz. Então, por isso que isso me deu também um conhecimento, uma carga muito forte. E isso aí, bom, não vou dizer assim, seria uma história muito grande para contar por que depois de algum tempo eu não estava mais lá e fui para a Esteio. Mas vamos pular essa etapa. Chegando a Esteio, depois eu comecei a conhecer algumas pessoas, até chegar um dia em que nós nos conhecemos pelos nossos amigos lá, né? Nem sei exatamente quem nos apresentou, acho que o Pingo, talvez, né? Talvez seja. Nosso querido Pingo. E o Dedê, que daí veio a ser baterista de uma das bandas por qual eu passei, né? Inclusive eu queria abrir um parênteses, né, cara? Uma das coisas assim que eu mais lamento daquela época é não ter durado um pouco mais aquela banda lá com o Alexandre Magno, que tu me levou na casa dele, assim, me largou lá dentro. E aí eu olho assim, meu Deus, só tem monstro aqui, né? Foi a primeira vez que eu me senti pequenininho, assim. Que era um mais fera que o outro, né, cara? Os caras muito bons. E aquilo durou muito pouco tempo, sabe? Durou muito pouco tempo, daí cada um tinha suas questões pessoais que acabaram sendo mais fortes, né? Principalmente o nosso amigo aí, Alexandre, aí, né, que hoje tem vou fazer a propaganda para ele, a Rádio Web de Bem com a Vida e todo aquele instituto, né, holístico dele, né? Mas foi muito, assim, eu cresci, eu acabei crescendo como pessoa e não como músico na época, porque principalmente umas conversas que eu tive com o Alexandre, que acho que eu nunca te contei, mas a gente, além de ensaiar, de vez em quando a gente parava para bater papo, assim, e acho que eu encontrei também um irmão, não só nesse sentido, mas também no sentido de outras coisas da vida, né? E isso eu lamento que durou pouco, sabe? Assim como minha última banda em 2007, que eu fiquei 2 meses e meio, e era uma banda assim, ó, cara, não deu tempo, e eu não sabia, né, a gente estava meio sem se falar, meio sem contato na época, assim, eu não sabia, acho que estava na RBS bem nessa época aí, talvez não fosse muito fácil pra ti também, 2007, por aí, mas a minha última banda foi um caso assim, ó, que tinha tudo, menos a infraestrutura que esses artistas de hoje têm, porque se tivesse produtor que largasse nos pontos certos, teria explodido e estaria até hoje aí bombando, com certeza, sabe? Antes disso também teve o pessoal ali, que a gente passou por vários nomes, né, com os irmãos Prudente e o nosso amigo Nelson Dedê ali, né,
que a gente passou por vários nomes, Supernova, Versus, sei lá que se teve mais algum. E nessa parte aí que foi entre 95 e 2000, eu tenho uma história interessante para contar. Foi uma época que inclusive a gente trabalhou junto aí na noite, né? Tu fazia o trabalho como DJ no Clube Aliança e a gente tocou numas quintas-feiras, várias seguidas, assim, que era uma noite quase, por pouco não ficou assim fixo por mais tempo, mas eu não sei se tu contabilizou quantas noites a gente tocou lá. Foram várias. Foram várias. E era sempre às quintas-feiras, assim, não era nem muito cedo nem muito tarde, era um horário até bem razoável, era bem interessante. Pena que depois, não sei porque Cargas d'Água lá terminou. Mas, e eu me lembro que tinha também a noite do karaokê lá com um cara que também. O Keke voltou, o Keke tá no Rio Grande do Sul de novo, aí tá em stage de novo. Ah, é? Voltou pro stage. Cara, é uma figura. É uma figuraça ele. Tem umas figuras que a gente conhece, por exemplo, um pouco antes de Pra-State, tinha um cara daqui de Canoas, tu deve ter ouvido falar, a dupla, Laco e Edson. Meus amigos, meus irmãos. Por tudo que é lugar. E lá em Estrela eles tinham assim 1 ou 2 noites por mês, certo? Que era a casa bombando sempre. Já eram quase sócio lá do Ciabar, que era o nome do lugar que a gente também tocava mais ou menos uma vez por mês lá, ali por 91, 92. O Laco infelizmente faleceu, né? Não sei se você sabe disso. Sim, fiquei sabendo. O Laco era mais... Acho que ele estava morando em Capão, no litoral lá, e faleceu. Ah, que coisa, né? O Edson tá em Caxias. Caxias? Ah, tá. Isso. Caxias até tem uma particularidade que eu tenho percebido, isso não é de hoje, já deve fazer entre 5 e 10 anos, Caxias se tornou um polo de blues, né? É verdade. Bem diferente, né? Até tem um cara que é meu amigo virtual, mas eu já tinha ouvido falar dele em outras épocas, o Christian Rigon. Ele ia ser mais um daqueles guitarristas virtuosos que misturava Malmsteen com Ed Van Halen, e no fim o cara tá um bluseiro de primeira, assim, né? Aí no fim dessa parte assim mais virtuosa, acho que ficou só o Marcos de Roas, que um amigo que morava também em Estrela vivia falando dele, eu acabei conhecendo mais recentemente. Até fui num workshop ali no Barra Shopping há um mês e pouco atrás. Mas deixa eu tentar me lembrar. Sim, daquela banda com os Irmãos Prudente e o Dedê, né? Daí tu fazia a discotecagem. Ah, quanto tempo que eu não falo isso? Lá no Aliança a gente tocava e alguns shows fora também, né? Vocês te lembram? Lá na praça. Sim. Depois teve uma passagem assim interessante para o pessoal aí ficar sabendo, porque, como tu falou, tu vai trocando os vídeos para teus amigos se conhecerem, né? Teve aquela época lá do... só de lembrar dá uma leve tristeza, né? O auge dos Mamonas, né? Em que a gente até shows fazendo assim fazendo som, enquanto que tinha os meninos que faziam coreografia. Ah, isso. Me lembro. Isso me aproxima do Kiko Loureiro, que é um cara que ele começou na banda do Dominó. Aí, então tinha os meninos lá que ficavam lá fazendo as gurias soltar gritinho, e lá atrás tinha a banda, e o Kiko era guitarrista, tu vê? Eu nem sabia disso. Eu só soube da existência desse cara através do Angra, e hoje ele tá aí, tipo, como é que se diz? Guitarrista tipo exportação e levando o Brasil pro mundo tocando com Megadeth, né? Que é um negócio muito legal, mesmo para quem não gosta do estilo, é legal. Eu sempre pego no pé do amigo meu que não gosta, que odeia o Megadeth por causa da voz de pato. Sim, mas nós temos um brasileiro tocando numa banda americana que toca pelo mundo todo, e o dono é um Roberto Justus da vida, que já demitiu um monte de músico, já desmontou e remontou a banda várias vezes, né? Então, e o cara caiu nas graças desse sujeito, então isso é legal, sabe? Mesmo não sabendo quem é a pessoa pessoalmente, mas tá torcendo para um amigo que tá se dando bem, a gente se identifica bastante com isso aí, né? Então é legal. E teve várias coisas assim que eu posso me lembrar, assim,
Agora me veio também, ó, teve uma banda que eu não sei nem se ficou sabendo, que eu cheguei a tocar com o nosso amigo André Lobo, o Andrezão, né? Sim, sim, sim. Olha como são as... E aí uma coisa assim, ó, de repente tem a ver com uma ideia do teu programa, né? Que é juntar as pessoas. Tu vê que uma vez eu nunca tive problema assim em brincar e fazer jam session com o pessoal. Então, uma vez eu tava tocando com um rapaz ali, acho que era, como é que é o nome do lugar? Acho que é Vila Osório que chama, né? E eu não lembro nem o nome, por isso era Maurício ou qualquer coisa assim. Toquei ali participando, ali brincando, não sei nem como é que eu fui parar naquilo. E em função de um show ali que ele chamou, assim, eu subi, participei de algumas músicas, a gente acabou tocando, eu acabei indo junto com eles na praia uma vez, passar um fim de semana lá e toquei junto, e ali eu conheci um cara, o Alexandre Huber, o Pito. E tu vê, o Pito era da banda do André, olha como as coisas são, né? E o mesmo André que tocou com um outro cara, que também foi morar na região que eu morei lá, região do Vale do Taquari, que era o Robson Junqueira. Mas o Robson Junqueira tocou comigo quando eu estava com a banda dos Prudente. Olha, né, e o Robson já tinha tocado com o André 300 anos atrás. Então é interessante que até existe uma pequena comunidade, assim, a gente tem que parar para pensar e conversar com as pessoas certas, tu acaba chegando, né, nas coincidências, assim, né? No fim, as bandas mais diferentes, assim, foi a primeira e a última, né? Que não tem tanta relação assim, até porque são outras cidades. A primeira em Estrela, para quem não sabe, aí, ali em Canoas tem agora aqui pela estrada do parque, aqui tu acessa a BR-386, anda 90 e poucos quilômetros, 100 no máximo, tu já tá lá. E a última era o pessoal de Viamão, a banda Genoma, que não retornou, assim. Mas a gente conseguiu fazer uns reencontros no estúdio, que um deles, o baterista, tinha um estúdio em casa. Mas, assim, também foi uma coisa muito legal, foi uma experiência muito... eu cresci bastante, tanto como músico quanto pessoa também. E acho que, no fim das contas, cara, acho que o que fica mais até do que a música é as pessoas, né? É a interação, integração. Eu acho que é a identificação, assim, tu te aproximar de pessoas ou parecidas contigo, ou pessoas com quem tu tem que te aproximar para aprender alguma coisa para melhorar em ti mesmo. Acho que isso é o mais legal de tudo. Com o pessoal da minha primeira banda, eu já tive alguns reencontros aí, que no mês de janeiro um dos meninos faz aniversário, então ele começou a fazer uma festa lá com um som, com jam session e churrasco e tudo, e eu só não fui esse ano agora que não deu, mas o ano retrasado e alguns anos anteriores eu fui, e assim vai indo, né? Mas acho que o mais legal de tudo, cara, é a gente olhar para trás e ver, não assim, ó, não... Enquanto tem gente aí que só quer ter holofote em cima e ser considerado grande coisa, e quer ter um monte de gente, né, se curvando à tua frente para se sentir poderoso, eu acho que isso aí é ridículo tudo, e eu acho que, no fim das contas, o que é mais legal é assim, ó, tu ter conhecido pessoas que te ajudam a crescer, e talvez tu tenha ajudado elas também em alguma coisa, mas como ser humano, sabe? Como pessoa, como alma, como espírito, né? Sei lá, acho que talvez o Alexandre que vai entrar bastante nesse mérito aí, que tu já sabe, né? A gente conhece ele bem. Mas eu acho que isso aí que é o mais legal de tudo, assim, cara. E não sei se teria mais alguma coisa, mas vou te dar um espaço aí para tu puxar mais um papo, de repente começa a lembrar de mais coisas. Não, neste primeiro momento o objetivo foi alcançado. Eu queria que tu contasse um pouquinho da tua história, porque as relações de amizade que a gente faz durante os anos, elas acontecem por tudo isso que tu já falou, né?
E eu até falei no começo lá que a gente acabou se aproximando e ficando amigo. Claro que nós fomos apresentados um para o outro por outros amigos, mas o que fez a gente estar aqui se falando até hoje, né? Até hoje a gente conversa e gosta muito de ter esse carinho um pelo outro, mesmo estando distante, muito distante, né? Certeza. É algumas afinidades, né? E muita gente que hoje me conhece não sabe que eu trabalhei a minha vida toda com música e nunca fui músico, mas porque é uma das minhas paixões, né? A música é uma das minhas paixões. Estou meio divorciado da música agora, estou escutando Sim. pouca música e isso não me faz bem. Eu preciso voltar a escutar de novo, né? Mas é que eu estou muito afastado dos meus grandes amigos da música. Eu sempre tive essa sorte, cara, eu sempre fui rodeado de músico e trabalhei com Tem músicos. É vontade uma de coisa. estar perto dos caras, não é isso? Cara, eu Pelo tenho. pelo menos tem alguns amigos do meio, não é? É, eu tô para marcar umas entrevistas com outros caras também que são meus amigos músicos anteriores ao momento em que eu te conheci. Que daí se tu puder assistir, assiste, cara, tu vai dar muita risada, tu vai ver o que a gente fazia quando a gente era um pouquinho mais novo ainda, né? Que era A gente uma faz. geração que A gente tem que pegou a aguentar também, né? geração, a gente pegou a geração Sex Pistols. Tu não vai Bah. acreditar, mas eu frequentava festa punk. E eu tive a coisa do metal, né, cara? Foi bem forte mesmo, assim. Dependendo do nível da banda, eu já dizia, não, isso aqui é farofa, não quero saber. Sabe? Hoje em dia eu escuto essa Mas, Edinho, eu queria te agradecer, porque a gente já está em 20 e poucos minutos, já. E aí a minha edição ela é muito, muito limitada, né? Eu tenho que botar esse programa mais ou menos encaixado nesse tempo. Eu queria que tu me prometesse que nós vamos ter outras oportunidades para conversar mais, porque tem muito assunto, né? Tem muita Sim, coisa para sim. contar. Assim que Não, puder, eu gostaria de combinar contigo, então, deixasse fechado, que a gente vai se encontrar de novo, vamos conversar de novo mais um pouco, contar mais histórias, peculiaridades, né? Eu me lembro de muita coisa legal, assim, que acho que a gente pode conversar e vai ser assunto para muita diversão também, né? sim, E sim, eu não aí, claro, né? Claro que eu vou fazendo deixar as hoje. pessoas com curiosidade, eu vou deixar Tá. as pessoas na curiosidade de querer saber por que eu sou tão fã, né? Como músico. E eu vou dizer por quê, só que daí as pessoas vão ter que ir atrás de ti para ouvir. É que eu sempre te achei muito parecido, a forma de tu cantar, achei muito parecido com o Renato Russo, né? Então, deixa eu só tirar uma telinha que apareceu aqui da Claro. A Claro gosta de se meter na minha vida. E então eu quero deixar já combinado contigo, assim, da gente conversar mais algumas vezes. Quem sabe tu dá uma canjinha pra gente aí no futuro. Tá Pois bom? até vai ser uma vergonha, tu vai ouvir agora, mas sabe que eu cheguei a um ponto, a vida me exigiu tanto, principalmente daqui, do Cabeção, como diz um cara que eu assisto lá no YouTube, que eu cheguei ao ponto de esquecer uma letra que eu fiz quando eu fui cantar com os amigos no aniversário lá da primeira banda. E aí o vocalista, o meu substituto lá chegou, cara, como é que tu esqueceu um pedaço da letra que tu escreveu? Eu digo, pra te ver como a vida ferra com o cara, essa coisa de tu precisar estudar pra virar gente, pra pagar conta, essa coisa da vida comum, né, dessa sociedade da Matrix aí. Né? Pois é. Aconteceu até isso, cara. Eu hoje faço o que meu professor de canto, o ilustre, o homem multitarefas, Bruce Dickinson, vocalista da Iron Maiden, que eu considero o meu professor número 1 de canto, né, que se não fosse esse cara, talvez, eu não sei, talvez tivesse outro, mas como ele estava junto, eu chamo ele como meu professor de canto. Então, ele sempre diz assim, ele sempre pega no pé dos caras que usam teleprompter, né, cara? Mas eu não sei como é que ele ainda não chegou nesse ponto, porque chega uma hora que o nosso cérebro começa a bater biela, né? Mas faz parte isso aí. Edinho, Escrever muito obrigado. se a própria letra que tu escreveu é tenso. Mas chega um momento. Eu já não lembrava de nada já há muitos anos. Eu sempre fui um Sim. cara que sempre esqueci de muita coisa. Edinho, queria te Sim. agradecer. Obrigado mesmo pela oportunidade aí, né? E aí a gente combina, então fica combinado da gente se encontrar de novo aí para fazer outro, tá? Pode ser? Tá legal. Um abração, valeu mesmo. E é isso aí, né, cara? O que a gente tem que cultivar é as boas relações, o
o amor fraternal, vamos dizer assim, né? Isso. Então, é só assim que a gente vai parar em algum lugar, senão a gente explode o planeta. Isso aí. Valeu, cara. Abração, viu? Tudo de bom. Valeu. Um abraço, então, meu amigo. Pô, valeu.